Bom, o assunto que eu vou abordar agora na aula 7 é o assunto mais longo, talvez eu necessite aí de mais de um vídeo para falar sobre isso, tá? Agora eu vou falar sobre as matrizes energéticas. O que que seria isso? Primeiramente, eu vou falar de matrizes energéticas, que seriam as fontes de energia predominantes aí não só no Brasil, mas mundo afora, responsáveis pelo desenvolvimento de diversos trabalhos, inclusive geração de eletricidade, propulsão veicular, geração de calor, etc. Tá? Muitos desses dados eu extraí, se for, por exemplo, os dados relacionados ao Brasil, matriz energética brasileira, eu obtive muitos dos materiais da empresa de pesquisa energética, que é uma autarquia do Ministério das Minas e Energia. Todo ano, eles elaboram o Balanço Energético Nacional. Então, assim, no primeiro semestre, eles sempre divulgam o relatório síntese. O que seria o relatório síntese? É um resumo do que foi extraído de dados do ano anterior. Então, por exemplo, agora tem relatório síntese do Balanço Energético Nacional 2020, ano base 2019. O ano base é sempre o ano anterior. Tá? Então é o seguinte, ele mostra, basicamente, né, na medida do possível, todos os fluxos de energia que o Ministério a empresa de pesquisa energética conseguiu detectar. Essa empresa, a EP, empresa de pesquisa energética, ela entra em contato com as concessionárias de energia, com as empresas, com as associações que trabalham, né, com o consumo de energia, que, por exemplo, são essas que fornecem algumas informações como o consumo de energia residencial, eletricidade, por exemplo, e assim por diante. Só que, claro, é impossível colocar todos os dados necessários, porque nem todas as empresas colaboram, nem todos os grandes consumidores colaboram, então tá as informações possíveis aí dentro. E no segundo semestre, eles disponibilizam, né, o balanço energético mais consolidado, tá? Que às vezes mostra, inclusive, o histórico de anos anteriores dos fluxos de energia. Podemos pensar, por exemplo, das matérias-primas, dos produtos prontos, os fluxos de energia dentro da geração elétrica, dentro de um determinado mercado, como, por exemplo, indústrias, comércio, setor de serviços, transporte, setor agropecuário e assim por diante. Então, vamos começar a falar sobre o que o Brasil consome. Quando fala de oferta interna de energia, né, é o que tem de energia disponível para ser consumida no Brasil. E o que vocês podem ver aqui, né, que é liderado pela cadeia do petróleo, gás e derivados. Tá? Então, é o quê? É o petróleo que entra no Brasil e produz seus derivados. Tá? Então, quando fala oferta interna de energia, é o que tem disponível para dentro do território nacional, que é utilizado pelas pessoas físicas, pelas empresas, enfim, né? Então, batendo o olho então aqui em torno de 38, 40% da matriz energética do Brasil está nesse setor, tá? Depois, não vou dizer que é o segundo colocado. O segundo colocado aqui fala produtos da cana. Não sei que é segundo colocado pela largura aqui dos retângulos, né, dos traços, melhor dizendo. Então, quando fala produtos da cana, pode ser tanto o etanol pronto, né, usado para propulsão veicular, como também o bagaço e a palha utilizados para sua queima, tá, nas caldeiras. Porque toda usina de cana que tem no Brasil, pelo menos umas 360 mais ou menos, elas têm como principal combustível lenha e bagaço. Eles produzem calor, eletricidade, uma parte para os seus próprios processos, sendo que algumas dessas usinas elas vendem para o sistema interligado nacional. Aí também tem a geração hidráulica, embora seja responsável por em torno de 63, 65% da energia elétrica no Brasil, mas na matriz elétrica do Brasil, né, dentro da matriz energética, é uma participação menor, porque quando a gente fala de matriz energética, também falamos de combustíveis, de calor, de processo, etc. Tá? E, o, e, a, e as hidrelétricas só produzem energia elétrica. Então, deve ser em torno aí de um pouquinho de menos de 20% da matriz energética. Já da matriz elétrica é 2/3, já em torno de 60 a 70%, está sendo bem amplo. Aí tem a lenha.
É um ponto muito interessante, porque a lenha é considerada biomassa de classe, uma biomassa simples. Como assim? Você corta a madeira, deixa ela secar e faz a sua utilização, que é queimar, combustão, né? Então, a lenha ainda é muito utilizada em países muito pobres, onde tem pouco acesso à energia elétrica, pouco acesso a combustíveis veiculares, tá? A biomassas mais avançadas, como, em comparação à lenha, como etanol e biodiesel. Ainda a participação é relevante no Brasil, só que números relativos diminuiu bastante a sua participação. Se vocês forem ver aqui, em 1940, vamos dizer que em torno de 80% a 90% da oferta interna de energia no Brasil era a lenha. Agora, em torno de, talvez, aí, entre 5% e 10%. Tá? Em quantidade, talvez até diminuir um pouco, tá? Porque ainda é muito importante para ser usado é usado em algumas indústrias, né, a lenha, né, em caldeiras, inclusive para substituir óleo diesel mineral, é usado em fornos de pizzarias, padarias, até mesmo aplicações residenciais, né, fogão a lenha, churrasco, etc. Tá? E outras vocês vão ver aí que é uma gama enorme de fontes de energia, né, podendo pensar na geração energia eólica, energia solar, biodiesel, né, que vem aí principalmente de óleos e gorduras, energia termonuclear e assim por diante. Tá? Aqui está mostrando com mais detalhes, né? É mais ou menos o que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Tá? Então, por exemplo, aqui a cadeia de petróleo derivados, 34%, mais gás natural, às vezes coloca junto, né? Porque muitas vezes o petróleo é extraído junto, na mesma jazida do petróleo, às vezes utiliza-se as mesmas instalações, o mesmo espaço, tá? Então, por isso que às vezes aparece juntos. Mas mesmo assim, mesmo separado, ainda há maior participação dos petróleos e petróleo derivados e vai ser assim por longo período de tempo, porque eu acho que vai demorar ainda para, por exemplo, a gasolina, o diesel perderem sua participação como combustíveis veiculares. Ainda vai demorar muito, na minha opinião. Tá? E outra coisa também, né? Nós podemos fazer aí alguns comentários, né, a respeito da evolução deles, né? A biomassa da cana, a partir da década de 70, aumentou a sua importância. Aqui, ó. Por quê? Porque na década de 70 foi introduzido o programa Proálcool, visando estimular a produção de etanol em substituição ou alternativa à gasolina. Quando fala substituição, substitui totalmente. Alternativa é misturado. Tanto que 27,5% da gasolina vendida no Brasil possui etanol anidro. Tá? Então, a partir da década de 70, aumentou sua participação, e com o passar do tempo, começou na década de 80, mas foi avançando mais, assim, há uns 10 anos atrás, o aumento da produção de eletricidade usando o bagaço de cana e, mais recentemente, queimando um pouco de palha, devido aí a introdução da colheita mecanizada, que possibilitou aí a introdução da palha no setor produtivo, que antes era queimado, desperdiçado, né? Geração hidráulica, tanto na matriz elétrica quanto na energética, a participação dela tem diminuído, tá? Porque estão surgindo, não por problemas na geração hidráulica, mas porque estão aparecendo outras fontes. Lenha, e juntamente com o carvão vegetal. O que eu falei anteriormente, né, que até a década de 50, 60, até a década de 60, era a principal fonte de energia. Cocção de alimentos, aquecimento, calefação, se for pensar no sul do Brasil, caldeiras industriais, etc. Né? E com o tempo a sua participação em porcentagem diminuiu, mas ainda ela é muito importante. E da lenha se produz o carvão vegetal, isto é, carboniza a lenha. Então você coloca, por exemplo, uma tonelada de lenha, vira aí 350 a 400 quilos de carvão vegetal, que pode ser usado para aplicação doméstica, né, churrasco, mas ele é muito usado atualmente também na produção do aço verde, que é o nome comercial, né, que muitas siderúrgicas usam, né, pelo fato de estar usando parcialmente, né, substituído parcialmente o carvão mineral usando o carvão vegetal. Se não me engano, apenas o Brasil, talvez o único país do mundo, um dos poucos países do mundo que utiliza o carvão vegetal na siderurgia. Na grande maioria dos países usa apenas o carvão mineral. Só de curiosidade, o Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do mundo. E, em compensação, não existe um mercado exterior, pelo menos no Brasil não tem, nem importação nem exportação de lenha, e importação de carvão vegetal é muito incipiente. Até onde eu sei, né, às vezes é computado no balanço energético
importação de carvão vegetal de origem paraguaia, muitas vezes vindo de madeiras nativas. Outra coisa muito importante, já antecipando, a produção de carvão vegetal no Brasil, como também de lenha, está diminuindo a participação das florestas nativas e aumentando das florestas plantadas, visto que tá ficando cada vez mais difícil extrair madeira nativa, isto é, está ficando mais caro, mais custoso, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem a atenção, cuidado, o carinho, né, de replantar, né? Então, no passado mais remoto, praticamente não existia florestas plantadas, mas na época que era mais fácil encontrar madeira na natureza, né? Agora a necessidade do quê? De ter aí uma reposição dessa madeira e atenta-se também à qualidade da madeira, porque quando fala madeira nativa, é madeira de qualquer árvore. E há várias diferenças entre as árvores na composição da lenha, né? Agora, pensando em florestas plantadas, é pensando em plantar uma variedade só, vamos supor, eucalipto. E mesmo entre as diferentes variedades de eucalipto, há muitas semelhanças na sua estrutura. E isso é bom para a indústria, por quê? Porque é mais fácil de prever, né? A partir de tanto de matéria-prima consigo quanto de carvão, que é algo que é muito difícil de averiguar usando madeira nativa. Tanto que por esse motivo também, né, que na indústria do papel e da celulose, né, melhor dizendo, utiliza-se apenas florestas plantadas, né, para ter maior previsibilidade na sua produção, principalmente. Também tem questão ambiental, manejo do solo, custo, etc. Né? Outros renováveis, vocês estão vendo aqui, né, geração eólica, também geração fotovoltaica, entre outros, né, que não é o caso aqui por enquanto, né? A longo prazo, vai diminuir a participação dos não renováveis, né, por causa da grande oscilação dos preços no mercado mundial, porque muitos desses produtos daqui estão cotados na moeda estrangeira, ao contrário das renováveis. As renováveis são materiais assim mais democráticos, isso em qualquer lugar do mundo, não vou dizer qualquer lugar, mas é algo mais descentralizado, ao passo que a produção e o processamento dos não renováveis, eles são mais concentrados. Né? Por exemplo, no Brasil, mais de 90% da produção de petróleo está no estado do Rio de Janeiro. E embora a tendência é aumentar a participação do petróleo da camada pré-sal entre o estado de São Paulo e o Espírito Santo. E apenas alguns estados possuem refinarias. A maior parte dela, estado de São Paulo, seguido do Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, pequena produção em Manaus, no estado do Amazonas, ou algo menor ainda em Fortaleza, capital do Ceará, Rio Grande do Norte. Né? No caso, acho que se me engano, deve ser Natal. Então, assim, a produção de gasolina e diesel é mais centralizada, mais concentrada do que a produção de etanol e de biodiesel, visto que quantas refinarias tem no Brasil? Se tiver 20 é muito, mas existem mais umas 360 usinas de etanol. No passado não muito distante já teve mais de 400. 51 usinas de biodiesel, pelo menos agora, setembro de 2020. Carvão mineral. No Brasil, só a produção em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estados onde tem as termoelétricas também, e tem reservas no Paraná. Urânio, existem reservas em alguns estados do Brasil, se não me engano, atualmente só a produção do minério de urânio em Caetité, na Bahia, se não me falha a memória, mas só tem usinas em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2. Tá? Porque a tendência, no passado, décadas atrás, foi de concentrar a conversão de energia para gerar energia mais barata. Então, por isso que as refinarias, as termoelétricas queimando combustíveis não renováveis são tão grandes. Talvez por isso também que o carvão mineral em muitos países é uma energia mais barata. Tá? E também devido à concentração da produção em refinarias grandes que tornou aí foi possível gerar combustíveis mais baratos, como gasolina e diesel. Tanto que muitas vezes é difícil o etanol e o biodiesel competirem com eles. Tá? E serve a mesma coisa para a eletricidade. Apesar que eu falei, né, que existem grandes termoelétricas queimando carvão mineral, né, e também junto, né, não existe grandes termoelétricas queimando biomassa. Tá? Por exemplo, bagaço de cana, a potência fala assim, até se falar em 100 megawatts de potência das caldeiras queimando biomassa,
é muito. Ao passo que existem termoelétricas de mais de 1 gigawatt, mais de 1.000 megawatts de potência que queima carvão mineral, que queima também gás natural. Apesar disso, as duas maiores plantas elétricas do mundo, que é Itaipu e Três Gargantas e Itaipu, são hidráulicas. Né? Vamos lá. Falando apenas de renováveis, como comentei aqui, né? O Brasil está numa posição privilegiada, visto que aqui quase a metade da energia, das fontes de energia são renováveis. Ao passo que outros países, há uma participação muito pequena. Tem uma organização chamada OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em que estão englobados alguns países, especialmente países desenvolvidos. Dentro dos países da OCDE, a participação dos renováveis é em torno de 10%. Tá? A média global, em torno de 15% a 16%, mais ou menos. Tá? A tendência, aos poucos, né, em alguns países, aumentar a participação das renováveis. Por exemplo, países como Noruega, que estão investindo pesadamente aí, subsidiando carros elétricos. Eles já têm uma matriz elétrica praticamente 100% hidráulica. E aí, ao estimular a população norueguesa a comprar mais carros elétricos, obviamente vai comprar menos carros movidos a diesel e gasolina, visto que lá não tem carro etanol, nem carro flex, até onde eu sei. Então, a participação das renováveis na matriz energética tende a subir consideravelmente, até mais do que no Brasil. Tá? Por quê? Porque as duas principais energias que tem, né, no mundo, que movimenta o mundo, é elétrica e propulsão veicular. Uma das, né? Então, bem provável que já tenha aí até valor acima de 46%. Tá? Vamos lá. Voltando aqui às renováveis, as outras renováveis, né? Outras renováveis, na verdade, desculpa, está aqui dentro desses 7%. O que são esses 7%? Aqui. Aqui, por exemplo, liderado pela lixívia, também conhecida como licor negro, que é um subproduto da produção da celulose. A estrutura lenhosa de uma planta é composta por lignina, hemicelulose e celulose. Se for pensar em produção de papel, de celulose para produção de papel, né, usando eucalipto, fala em torno aí de mais ou menos 40% da madeira, né, os 40% é celulose. O resto é hemicelulose e lignina. Então, o processo industrial em cima da produção de celulose visa o quê? Desintegração da biomassa e a separação da celulose dos demais componentes. Tá? Então, sendo muito otimista, entrando uma tonelada de madeira gera 400 kg de celulose. Eu sei que é menos que isso, porque tem água, tem sais, tem açúcares, tal, que acabam sendo todos dissolvidos na lixívia. Então, o que é lixívia? É um subproduto industrial, onde é uma mistura de componentes inservíveis na produção de celulose e também alguns componentes inorgânicos que são usados no processo da destruição da biomassa e no processo da separação da celulose dos demais. E essas substâncias, elas são recirculadas, isto é, são reaproveitadas. Então, no reator de cozimento da biomassa, onde permite a separação da celulose dos demais componentes, um reator, né, que é tem reações químicas e térmicas, né? Elas geram o licor negro, que é chamado de lixiva, que depois é levado por uma caldeira de recuperação. O que é caldeira de recuperação? É uma caldeira como se estivesse queimando bagaço, como se estivesse queimando lenha, carvão, tá? Onde no final sai os componentes que são recuperados e retornam para o processo. Tá? Aí tem lá os termos, licor branco, licor verde, enfim, né? Isto é, caldeira de recuperação, queima, gera-se calor decorrente à queima principalmente da lignina, que tem um poder calorífico maior, tá? E o que sobra retorna para o processo industrial. E vocês estão vendo que é uma participação considerável, principalmente graças às plantas de celulose instaladas mais recentemente nos últimos anos, em especial as plantas instaladas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Que são uma das plantas mais modernas do mundo, uma das maiores do mundo, tanto que Três Lagoas intitulou Capital Mundial da Celulose. E essas plantas permitiram o avanço tecnológico de tal forma que essas plantas industriais se tornaram credoras de energia.
Então, elas têm lá caldeira de recuperação, gera-se calor, gera-se vapor também, que alimenta turbinas a vapor, que alimenta um gerador e gera energia elétrica. Então, cadeira de recuperação é responsável pela recuperação das substâncias do processo industrial, inorgânicas, né, em especial, né, usa-se cal, por exemplo, muitas substâncias, desculpa, químicas que eu não lembro agora. Mas o importante dela é a geração de calor usando os materiais residuais da madeira, né? No caso aí, fora a celulose, tá? Porque o que chega na indústria são as toras já descascadas, cortadas, sem os galhos, sem as raízes, sem as folhas. Bom? E aí, o que é mais? Atualmente, eles geram mais energia elétrica do que precisa. Então, eles conseguiram um acordo junto com as concessionárias de energia para comercializar. Então, tem lá um contrato, às vezes é de curta, às vezes é de longa duração. Geralmente, de longa duração, o valor ofertado é menor, curta duração, o valor da energia elétrica que eles vendem consegue ser maior, né? Mas só que é mais arriscado, né? E, enfim, e utiliza o calor residual para o processo industrial, né? Se tiver, por exemplo, uma indústria de papel junto, né? Dá para usar o calor para secar, para extrair a água da polpa da celulose, e, enfim, para produzir papel. Desculpa, né? Falei besteira, mas assim, pegar o calor para. Porque o que, que acontece? O reator, né? Onde ocorre o cozimento da biomassa, né? Gera uma mistura de celulose com muita água. Então precisa de calor, né? Para desidratar, né? Tirar essa água para formar os fardos de celulose. Tá? Aí tem o biodiesel, né? Biodiesel é um assunto à parte, né? Atualmente. Até um tempo atrás estava 12% do biodiesel, não, desculpa, 12% do diesel mineral era composto por biodiesel. 12% biodiesel, 88% restantes do diesel mineral. Aí, só que recentemente houve uma alteração, aí diminuição temporária para 10%, que o governo federal alegou agora em 2020 que as usinas de biodiesel não iam dar conta. Não sei, né? Então, é um mercado em crescimento, né? Há uma programação aí para aumentar 1% ao ano até chegar a 15%. Ai, desculpe, esqueci de falar, né? Quando eu falo esses valores, 12% é número mínimo, tá? Que já foi estipulado no máximo 15%, tá? Na mistura. E o biodiesel usa diversas matérias-primas, pode usar óleos e gorduras. Quando eu falo óleos, principalmente óleos de origem vegetal, tá? Temperatura ambiente, se é líquido é óleo, se é sólido é gordura. Embora exista óleo de peixe também. Aí utiliza-se matérias-primas nobres, como óleo de soja, que lidera, né? Quase 80% do biodiesel provém oriundo do óleo de soja, mas também usando matérias-primas residuais como o sebo bovino, que é o segundo colocado, em torno de 15% a 20%. Geração eólica, né, dispensa comentários. Outras biomassas, casca de arroz, capim-elefante, óleos vegetais, material residual como ácidos graxos, tá, resíduos da, da produção de óleo vegetal comestível e também da produção de biodiesel. Tá? Capim-elefante como o próprio diz, é um vegetal, parece um capim, só que bem alto, né? Só que ele possui uma taxa de crescimento muito rápida. Depois de seco, né, ele pode ser usado para queimar. Solar pode ser fotovoltaica e também aquecimento de água para o banho. Biogás, por meio de biodigestores, também tem o gás de aterro, né, proveniente de aterros sanitários. Gás industrial de carvão vegetal está começando, né? Isso aí é os carvoarias mais modernas, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Se aproveita os gases para queimar, para gerar calor, para gerar até pode até gerar energia elétrica por meio de motores, turbinas, enfim, tá? Aí também tá a parte, bom, já falei, né? Outras biomassas. Casca de arroz é mais no Rio Grande do Sul, tá? Onde tem aí mais ou menos 80 a 90% da produção nacional. Que mais? Aqui, ainda falando, né, da, do balanço energético, né? Aqui, quando fala energia hidráulica, inclui importação de eletricidade oriunda da fonte hidráulica. É especialmente, talvez unicamente, o lado do Paraguai da usina de Itaipu. Tá bom? E aí vocês podem ver aí, né, as variações, mas a variação de um ano para o outro não dá para dizer muita coisa. Acho mais interessante quando é variação num período mais longo. Tá?
Que mais que tem? Algumas fontes aí que não cresceram muito, não apenas nesse período, que não cresceram um grande período, né? Por exemplo, urânio não tem uma perspectiva de construção de várias usinas. Tem a Angra 3 em construção, mas ainda vai demorar bastante, aí vai demorar talvez uma década quase para inaugurar, tá? Vamos lá. Consumo final energético por fonte, algo assim mais separado, né? Não é apenas petróleo, mas está falando, por exemplo, aqui, ó, óleo diesel. Por que que é o consumo tão grande de óleo diesel? Ah, uma coisa muito importante que se lhe falar, né? Até então estava falando de oferta, né? Que é disponibilidade. Então, quando fala em oferta, é o quê? É o que o Brasil possui, né? Só que o que ele possui, nem sempre tudo que ele possui ele consome. Então, às vezes, exporta, tá? Então, quando fala em oferta, né? Oferta é o quê? É o que produz, aí o que produz, mais o que importa, menos o que exporta. E aí, o que produz, mais o que importa, menos o que exporta, é o consumo. Óleo diesel, lidera. Não, desculpa, lidera, falei uma bobagem. É o segundo colocado. Primeiro que lidera aqui é a eletricidade. Esse material, de novo, vou falar de novo, vou falar várias vezes. Eu peguei do Balanço Energético Nacional da Empresa de Pesquisa Energética, que é um órgão do Ministério das Minas e Energia. Por isso vocês estão vendo aí que é um print bem descarado mesmo, tá? Número de página, tá? Mas eu tô, não referenciei, mas a referência eu estou falando aqui, tá? EPE. Ministério da EPE.mme, Ministério das Minas e Energia.gov.br, bom? E esse aqui é um relatório síntese, que é apenas tabelas, não tem análises, discussões, tá? Já no relatório consolidado tem, que é um relatório aí de mais de 300 páginas. Aí eu estou buscando simplificar aqui para vocês. Mas, de novo, eletricidade, tá? Se for fazer um cálculo de cabeça de porcentagem, em torno aí de 20 a 22, 20 a 21%, né, de todo o consumo de energia, né? Eletricidade. Eletricidade é o seguinte, o Brasil consome mais do que produz. Só que não só no Brasil, mas no mundo afora, o mercado externo de eletricidade é pequeno, está restrito, lógico, né, a países vizinhos. Tanto que os maiores maiores exportadores de eletricidade do mundo são o Canadá e o Paraguai. E os maiores importadores, Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos compra compra do Canadá e Brasil compra principalmente do Paraguai. Tá? Bom, e eletricidade, né, a energia mais nobre que tem, que ela é essencial aí para a realização de diversos produtos finais, que é o quê? Aquecimento de água para o banho, acionamento de motores elétricos, acionamento de compressor para sistema de refrigeração e ar-condicionado, agora crescendo aos poucos aí, carro elétrico. Por isso que ela é tão importante. Olha o diesel, por que a participação no Brasil é tão grande? Porque o transporte de carga no Brasil e transporte de passageiros é predominantemente rodoviário, que exige o maior consumo de óleo diesel, por carga e por pessoa. Se no Brasil tivesse maior participação do transporte ferroviário, quase é certeza que os volumes aqui consumidos de óleo diesel diminuiriam. E tem um agravante, o Brasil importa óleo diesel. A importação tem aumentado nos últimos anos, agora está beirando aos 20% de todo o diesel que consome. Então ele só consegue produzir em torno de 80%. Embora existam aí pequenas parcelas de óleo diesel para exportação, porque existem vários tipos de óleo diesel. Tá, eu não vou. Não é o intuito dessa disciplina, tem uma disciplina que eu dou, que eu ministro, que é combustíveis fósseis, que eu falo com mais detalhes sobre isso. Que tem tem a classificação, né, de acordo com a letra, tá? Porque tudo quando fala, tanto gasolina quanto óleo diesel, se fala que é tipo A, é o que sai da refinaria. E aí tem outras letras, né? Gasolina tipo C, diesel tipo B, são aquelas que têm misturas. No caso do diesel, mistura-se com o biodiesel, que é uma campanha que existe no Brasil e vários outros países, né, visando o uso de combustível renovável, ou parcialmente renovável. Depois eu falo para vocês por que biodiesel não é totalmente renovável. Tá bom? Bom, de novo, então óleo diesel no Brasil alimenta os caminhões, ferrovias, embarcações, né, porque tem embarcações que utilizam também
óleo diesel e também óleo combustível, que é um derivado de petróleo mais barato, mais denso, com muito mais enxofre. Ah, desculpa, esqueci de falar, né? Além da classificação dos óleos diesel de acordo com a letra, também dá para classificar de acordo com o teor de enxofre. Quanto menos enxofre, mais caro. Então tem agora atualmente o diesel S10, 10 ppm de enxofre, né? S é o enxofre na tabela periódica. Sulfuro, sei lá, né? Dependendo do idioma. E aí o que acontece? Tem lá diesel S10, diesel S500, que é também rodoviário, mas realmente é uns 10 centavos mais barato do que o diesel S10. Veículos mais modernos tem que usar diesel, que tem que usar apenas o S10. E também o S1800, que é mais para veículos agrícolas e também mineração. Tá? Quanto o menor teor de enxofre é mais para fins urbanos, onde tem uma concentração de pessoas. Tá? E o Brasil exporta um pouquinho desse combustível de melhor qualidade. Às vezes de qualidade inferior também. Então é o seguinte, óleo diesel ainda lidera, bagaço de cana, apenas para queimar, né? Embora o bagaço de cana também pode ser usado para alimentação animal, mas estamos falando de energia, então é apenas para queimar. Gasolina, a maior parte é para propulsão veicular, mas uma pequena parcela. Gasolina de aviação, isto é, pequenos aviões agrícolas, por exemplo. Aqui, gasolina inclui gasolina automotiva. Aí tem a mistura, né? O etanol anidro vira gasolina tipo C, né? Gás natural, ele é mais flexível, né, do que os outros, pode ser usado para fins não energéticos, né, tem algumas frações aí de etano que pode ser usado para a produção de polietileno, o plástico. O gás natural também pode ser usado para a produção de fertilizantes nitrogenados, tá? Então eu pego o hidrogênio do gás natural, reage quimicamente com o nitrogênio do ar para produzir amônia, tá? Para depois produzir nitrato de amônio, por exemplo. Também pode ser usado para aplicação veicular, mas no mundo é, né, usado principalmente para gerar energia elétrica, calor para processos industriais, até mesmo para aquecimento doméstico, calefação, e também, deixa eu ver, em turbinas, assim, tanto para produção de energia elétrica quanto também para processos industriais. É possível usar gás natural também para alimentar sistemas de refrigeração, por meio de sistemas de refrigeração para absorção, mas isso mais em sistemas de refrigeração de grande porte, indústrias, tá bom? Então, o gás natural aqui ele é bem flexível. Produção de fertilizantes nitrogenados, tá? Produção de plásticos, termoelétricas, propulsão veicular, processos industriais. Pode ser tanto energia elétrica quanto calor. Bom, lenha, já comentei, é uma variação muito pequena, não tem mercado externo em nenhum lugar, até onde eu sei. É usado para caldeiras e aplicações agropecuárias industriais. Agropecuário, por exemplo, é aquecimento ambiental para a criação de aves, de suínos, por exemplo. Etanol. Tem tanto etanol anidro e hidratado. Anidro é aquele misturado a gasolina. Hidratado com máximo de 7% de água é quando você vai lá no posto e pede lá pro cara, taca álcool no meu carro aí. Tá? Então é principalmente aplicação propulsão veicular. GLP, gás liquefeito de petróleo, principalmente para cocção, para cozinha, residencial, restaurantes, né? E pequena parcela usada em empilhadeiras, combustível para empilhadeiras. No Brasil é composto mais ou menos metade propano, metade butano, dois derivados de petróleo. Lixívia, que eu já comentei com vocês antes, óleo combustível, que é o óleo mais grosso usado em grandes embarcações, poder usar em caldeiras, mas aí a tendência é melhorar ainda mais o óleo combustível, isto é, diminuir o teor de enxofre e de metais pesados. Querosene, principalmente querosene de aviação, avião a jato, tá? E também, aí tem outras aplicações, mas em quantidades muito pequenas. E outras fontes que é gás de processo, como gás de refinaria, que são queimados, né? Para geração de calor e eletricidade. Coque de carvão mineral, que aí é um processo mais para frente eu vou falar para vocês, né, que é o beneficiamento do carvão mineral e carvão vegetal e assim por diante. Mas essas outras fontes são várias, tá? Não são apenas dessas. Tá? Consumo final por fonte,
uma participação ainda muito grande dos derivados de petróleo, embora sua participação tenha diminuído pouco. Eletricidade aqui, né, porque houve aumento aí da necessidade de iluminação, motores elétricos, automação, etc. Né, e também maior acessibilidade por parte dos brasileiros em geral. Tá? E a participação da lenha tem diminuído, como falei antes, né? Mas basicamente no Brasil assim, o que produz é consumido. Tanto que muitas vezes o perfil, né, um gráfico como esse, de consumo é bem parecido com o de produção. Tanto produção desculpa, produção não, né, oferta. De novo, né, oferta mais importação, menos exportação é o consumo. Isso que também, junto com o consumo, há perdas, desperdícios, vazamentos também. Então, fazer um negócio melhor. Oferta mais importação, menos exportação igual consumo mais perdas, mais desperdícios. O álcool, ele teve um crescimento muito grande, né, com a popularização dos carros apenas a etanol, isso a partir de 1979. É uma história bonita por trás aí, mas poderia ter uma participação maior. Tá? Consumo final de energia por fonte. Né? É algo parecido dos anos muito igual, né, dos gráficos anteriores, mas aqui há um período maior, né? Que eu coloquei de forma proposital, 2010 a 2019. Uma participação maior, né, de eletricidade, graças inclusive a programas de maior acesso à eletricidade por parte de comunidades carentes, mas também devido ao aumento do consumo, devido à alteração do perfil de consumo por parte dos consumidores residenciais. O uso do smartphone, computador, por exemplo, ajuda. Mas também em alguns setores industriais, a substituição da lenha, a substituição do carvão, no carvão não digo, né, do gás natural por eletricidade, dependendo do processo. Tá? A participação do óleo diesel diminuiu um pouco, enfim, né? E o resto é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Quais setores que usam energia no Brasil? Tá? Rapidinho, gente, só vou ligar a luz aqui que está escurecendo, só um momentinho. Bom, vocês estão vendo que os vídeos estão sendo feitos de uma forma bem simples, sem nenhum recurso. Eu gravo e já coloco direto no YouTube, né? Não estou usufruindo de nenhum avanço a mais aí. O intuito é passar informação, né? Então, quais são os setores que mais consumiram energia no Brasil? Principalmente transportes e indústrias. Tá? Claro que depende muito de cada país. Tem países, por exemplo, a China, a indústria é uma participação muito grande, porque é um país aí essencialmente industrial, mas tem países bem mais desenvolvidos em que onde houve uma diminuição muito importante da participação das indústrias eletrointensivas, porque essas indústrias eletrointensivas foram transferidas para outros países. Vamos dar um exemplo. O setor siderúrgico, metalúrgico, na China aumentou bastante. Tá? E também por quê? Porque o consumo aumentou principalmente na China, mas também no mundo todo, e também porque alguns países tomaram a iniciativa de desativar indústrias de certos países e foram para conduzir para lá. Questão de menores custos, mão de obra mais barata, principalmente, né? E países mais desenvolvidos, uma economia mais consolidada, aumentou o que? O consumo por parte dos serviços. Tá bom? Então tá aqui. Setor de transporte e indústria aí dá quase 2/3. Se pegar o setor energético, já acho que pega quase 3/4 de toda a energia consumida, pelo menos aí no Brasil. Uso não energético, o que seria? Aquelas frações, por exemplo, do petróleo que são usados para fins não energéticos. O nafta, por exemplo. Desculpa, a nafta. A nafta, ela é usada, por exemplo, para a indústria de plásticos, mas ela pode ser sintetizada para produzir gasolina. Que mais? Como falei antes, né, o gás natural que é usado para produzir plásticos, para produzir fertilizantes nitrogenados, tá, em sua composição. Então, isso que é o tal do uso não energético. Tá. Por exemplo, síntese do carvão mineral. Você pode sintetizar, você pode industrializar o carvão mineral para produzir produtos químicos.
Por exemplo, tem uma importante empresa alemã que é a BASF, que é uma indústria química alemã. Ela começou essas operações lá para o século XIX, numa época que nem existia a Alemanha ainda, né? Eram estados menores, antes da unificação alemã. Ela começou a produzir corante para calça jeans, o corante azul, proveniente de onde? Do carvão. Tá? Como também do carvão dá para produzir gasolina, querosene, óleo diesel, né? Não apenas do petróleo. Dentro da indústria, claro que depende muito da indústria, né? Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente os perfis de cada setor industrial. Tá? Vou dar um exemplo, aí eu vou falar com maior conforto aqui, porque eu sei que não tem tabela para tal. Mas, por exemplo, indústria de eletrônicos, indústria que envolve altos recursos tecnológicos, a principal energia, digamos, é a energia elétrica. Tá? Indústria de eletrônicos, indústria farmacêutica, de vacinas, enfim, né? Mais eletricidade do que calor. Então, tá aqui. Agora, as outras, vocês vão ver que há uma predominância maior de uma determinada fonte em detrimento da outra, né? Mas, basicamente, a grande maioria das indústrias que tem mundo afora, em especial não vou nem dizer eletrointensivas, energointensivas, elas precisam de muito mais calor do que eletricidade. Porque eletricidade é para quê? Iluminação, motores elétricos, automação. E calor? Desidratação, aquecimento, resfriamento também. Para resfriamento também usa energia elétrica, dependendo do processo industrial. Mas, a grosso modo, usa-se mais calor do que energia elétrica. Então, aqui, ó, consumo de energia na indústria, de 2019 para 2018. Como falei, né? Eu não vou levar muito em consideração a evolução de ano para outro. Quando é uma década para outra, décadas para frente, aí é bem interessante. Porque de um ano para outro, gente, pode ter uma pequena movimentação, uma retração econômica, alguma crise no setor industrial, né? Então, no ano seguinte pode ser recuperado. Mas o que é mais importante aqui, a indústria utiliza mais renováveis, que é algo que é pouco comum no resto do mundo, mas a indústria utiliza mais o que? Eletricidade, seguida aqui bagaço de cana, né, para queimar, gerar calor, eletricidade para produzir etanol, tá? Carvão mineral, principalmente pela siderurgia. Gás natural é muito assim, indústria cerâmica, alimentos, bebidas, se for pensar, e claro, né, nos estados onde tem rede de gás natural, tá? Isto é, em cidades que estão, indústrias próximas à rede de gás natural, essas indústrias também têm até plantas de cogeração. O que é cogeração? Geração combinada de eletricidade e calor, para ser usado na própria indústria. Até mesmo pode vender energia elétrica, se tiver sobrando, né, o excedente. Então, indústrias próximas a linhas de gás natural, é muito comum usar o próprio. Tá? Já em locais mais afastados, né, aí usa outras fontes, como lenha, carvão vegetal, até mesmo a própria eletricidade e também outras biomassas, se tiver. As usinas sucroenergéticas que produzem etanol, algumas delas vendem bagaço de cana para outras indústrias. Só que como ela é um combustível de qualidade bem inferior ao carvão mineral, por exemplo, também inferior em comparação à lenha, as usinas vendem bagaço de cana para indústrias mais próximas. Porque bagaço de cana tem muita umidade também. Tá? Então, mesmo que deixando secar o sol, ainda vai ter muita umidade. Mas olha só que interessante. Nas indústrias, predomina o quê? Eletricidade, mas predomina as renováveis em comparação às não renováveis. E a eletricidade, como é que fica? Parcialmente renovável, né? Porque mais ou menos aí 70%, 75%, acho que vou colocar quase 80% da energia elétrica produzida no Brasil vem das renováveis. Mais para frente vocês vão ver os números. Eu coloquei 80%, mas não é exatamente 80%, né? Aqui. Quando se fala em gestão de energia, fala-se muito de certos indicadores econômicos. Por exemplo, esse aqui. O que é TEP? Tonelada equivalente de petróleo, que é uma unidade de energia. Onde quero chegar? Uma tonelada de um petróleo padrão, ela tem um tanto de energia, que é o mesmo tanto de energia que, por exemplo, 10 toneladas de bagaço.
que é o mesmo que, vamos supor, 3, 4 toneladas de carvão mineral, que é a mesma coisa que 5, 6 toneladas de lenha, que é a mesma coisa que 7, 8 toneladas enfim, né? De palha, vamos supor, né? Então, é uma unidade de energia, o tal do TEP, tonelada equivalente de petróleo, é uma unidade de energia que serve para comparar o petróleo com as outras fontes de energia. Tá? Então, é uma unidade que é usada para comparar aqui, por exemplo, o quanto de energia que é consumido pelas principais indústrias, ou melhor dizendo, pelas indústrias mais energointensivas, energo de energia. Tempo atrás falei de eletrointensivo, mas vamos falar no começo de energo. Aí que vocês estão vendo que a relação entre energia consumida, tonelada equivalente de petróleo, sobre renda gerada. Aí vocês vão ver o quê? Que pela renda gerada, a indústria, principalmente de celulose, papel nem tanto, é o que consome mais energia pela renda, pelo faturamento. É uma das indústrias que mais consome energia no Brasil. Por quê? Porque a participação da celulose na indústria nacional está aumentando. O Brasil está se tornando um dos maiores produtores de celulose do mundo. Atualmente, acho que está em 5º lugar, coisa assim. Principalmente celulose de fibra curta, produzida do eucalipto, que é aquela celulose usada para papéis de melhor qualidade, papel higiênico, por exemplo. Tá? Enquanto que países do hemisfério norte usam mais o pinos, aí usa mais aí produz celulose de fibra longa, mais para jornal. Tá? O Brasil importa ainda celulose de fibra longa, mas ela exporta muito mais fibra curta do que importa fibra longa. Já teve uma época que o Brasil tinha um balanço negativo comercial da celulose. Agora produz uma das celuloses mais baratas, mais eficientes do mundo. Eficiente assim, as indústrias aqui são uma das mais modernas. Tá? Tanto que até consegue vender energia elétrica. Então, assim, especialmente celulose, elas consomem mais energia pela renda gerada. Depois é metalurgia, materiais não metálicos, principalmente alumínio, tá? Que usa muita energia elétrica. Aí também posso falar energo, mas também posso falar eletrointensivo, né? Não que os outros não falem, né? Se eu falo da celulose, metalurgia, não metálicos, química, eles são energointensivos, mas de certa forma também são eletrointensivos. Só que a indústria do alumínio consome muita energia elétrica mesmo. Ao passo que na metalurgia, no caso siderúrgica, ela consome muito carvão mineral, um pouco também de carvão vegetal. Tá? E podendo até consumir gás natural em grande quantidade. Indústria química, gente, é muito relativo. Pode ser uma petroquímica, pode ser uma indústria de remédios, pode ser uma indústria de polímeros e assim por diante. Alimentos e bebidas também é muito relativo. Tá? Indústria de bebidas, por exemplo, refrigerante, cerveja, vinho em quantidade menor, né? Vamos falar das principais. Cerveja, panificação, cereais em geral, né? Frigoríficos, a produção de carnes diversas, de bovina, suína, de frangos, e assim vai, né? Indústria têxtil também é muito relativo, pode ser de fiação, pode ser tecelagem, né? De roupas, cobertores, lençóis, enfim, né? Mineração e pelotização. Mineração é a extração do minério no próprio local e seu processamento preliminar. Pelotização é um processo onde há aumento da concentração do ferro. Então, retira-se a terra, tal, os componentes inservíveis, né? E concentra-se apenas os óxidos, principalmente os óxidos de ferro. Então, pelotização é um produto assim, de qualidade superior ao minério. Tá? Então, algumas siderúrgicas, elas, em vez de usar o minério para a produção do ferro-gusa é que matéria-prima para a produção das ligas ferrosas, em especial o aço, né? Em vez de usar o minério de ferro, usa os pelotes, né? O minério pelotizado, que já é mais concentrado. Tá? Bom, só para reforçar, né? Não metálicos aqui, ferro... não, metalurgia, desculpa. Metalurgia. Ferro gusa, aço, ferro ligas, não ferrosos, tá. Tá, desculpa, acabei falando besteira, que eu confundi aqui, né? Metalurgia não é apenas ferro, né? Porque tem o conceito de ferrosos e não ferrosos. Aí não ferrosos é alumínio, cobre, por exemplo, né? Já na metalurgia envolve
ferrosos, alumínio, cobre e assim por diante. E aqui não metálicos, por exemplo, cimento e cerâmica. Cimento consome muito, por quê? Vou mostrar uma tabela só sobre cimento. Consome-se muito calor para a produção do clinker. O que é clinker? É matéria-prima para a produção de cimento. E para produzir o clinker, usa-se fornos gigantes rotativos em que cozinham a matéria-prima a uma temperatura em torno de 1.300 graus há várias horas, 10, 12 horas, para produzir o clinker, para depois produzir aí o cimento. O cimento, se for o cimento alto forno, o que é alto forno? Alto forno é o primeiro processo, não vou dizer o primeiro, um dos primeiros processos para síntese do minério de ferro, né? Para a produção do ferro gusa, para depois. Ferro gusa é o ferro incandescente, né? 90, 92% de ferro. E ter como subproduto a escória, que tem um pouco de calcário, um pouco de carbono, um pouco de silício, materiais aí sílicas aí provenientes do minério de ferro. E esses são usados para a produção do cimento, para a composição do cimento. Vocês viram aqui que não mudou muito, né? Algumas cadeias diminuíram o seu consumo, né? Provavelmente porque houve aumento da eficiência nos processos, tá? Setor industrial aqui tem números que vocês estão vendo, tá? Por exemplo, aqui gás canalizado até hoje aparece, mas há muito tempo que não tem mais o tal do gás canalizado. Muito antigamente, há 6, 8 décadas atrás, cidades como São Paulo, Rio, tinha gás canalizado para iluminação. Tá? Gaseificava a lenha, gerava um gás que queimava nas luminárias das ruas. Hoje não faz mais isso. Nafta, por que está zero? Porque ela é usada praticamente ou apenas para a produção de matérias-primas não energéticas, como plásticos. Tá? Querosene é muito pouco, tá? Que é o setor industrial, tá? O querosene é praticamente apenas usado na aviação. O que mais que tem? Gás de coqueria. Mais para frente eu vou falar, mas já vou antecipar. Existem três principais gases residuais numa usina siderúrgica. Que é o gás de coqueria. O que é coqueria? É um setor industrial dentro da siderúrgica que converte carvão mineral e coque. Coque é um carvão mineral processado, aperfeiçoado tal, para ser usado nos altos fornos, com maior concentração de carbono, menos umidade, enfim, né? Aí não sei se aparece aqui, né? Aqui, ó, coque de carvão mineral. Então, o coque de carvão mineral principalmente o carvão mineral coquificado, também podendo colocar em cima aí o carvão vegetal. Eu acho que aqui não aparece, mas também tem gás de coqueria, gás de aciaria, que é um processo para a produção do aço, e também gás de alto forno, onde se extrai aí o ferro do minério, né? Alcatrão, o alcatrão pode vir do carvão, do petróleo e também das biomassas, tá? Que já é um líquido bem pastoso que pode ser usado para a produção de piche, asfalto, por exemplo, impermeabilizantes, e tem um cheiro bem forte característico de cigarro, por exemplo, fogão a lenha, churrasqueira usada recentemente, né? Aquele cheiro bem característico, né? Que se impregna no cabelo, na roupa, na pele, difícil de sair, né? Eletricidade, propriamente dita, né? O que mais que tem aqui que eu ainda não falei? Todos esses eu já tinha falado anteriormente, né? Consumo do setor industrial, claro que depende muito da indústria, tá? O que lidera aqui, inclusive aqui categoria outros, né? Mas fora do outros, lenha, que ainda no Brasil tem uma participação razoável, especialmente de florestas plantadas, bagaço de cana já comentei, eletricidade devido ao aumento dos processos de automação, bombeamento, uso de motores elétricos, carvão mineral e coque de carvão mineral é quase que apenas na siderurgia. Gás natural está aumentando devido aí aos investimentos iniciados na década de 90, na expansão dos gasodutos. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, né, para não ficar muito cansativo, mas no próximo vídeo eu vou falar de cada uma das indústrias. Tá? Eu falei para vocês que não ia dar para fazer um vídeo só, que fica bem cansativo e para minha garganta também. Tá? Então, até daqui a pouco.